Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos mais uma vez ter diante de nós a Tua Palavra, uma porção da Tua Palavra. Nós chegamos aos Teus pés, ó Pai, nessa noite, carentes de Ti, Senhor, carentes da Tua presença, carentes de ouvir a Tua voz, carentes de entender, compreender, perceber, Senhor, o Teu agir, o Teu trabalhar, o Teu querer, a Tua vontade para as nossas vidas, para a vida de todos nós. Pai, que esse tempo seja um tempo de edificação, que esse tempo diante de Ti seja um tempo de ouvir a Tua voz. Vem falar ao nosso coração, através do Espírito do Senhor. Fala conosco, Pai, edifica a Tua igreja, nos santifica, nos purifica por meio da lavagem da palavra. Nós pedimos isso na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se nós analisarmos com atenção essa palavra, a gente vai poder notar até com uma certa facilidade que nesse texto há, de certa forma, o querer de Deus para todos os servos, os santos em Cristo Jesus. Deus quer que em seus filhos haja o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo diz aí, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí a expressão do verbo aí é um imperativo. Tende vós, é preciso que esteja em vós. É necessário que assim seja. Em vós deve ser assim, deve acontecer assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. No estudo passado, não da semana passada, mas no primeiro que nós fizemos de Filipenses, nós vimos que o significado dessa palavra sentimento, no original, significa pensamento, mente, atitude, disposição. Então, o que é esse pensamento, essa atitude, essa disposição que houve, que estava em Cristo, e que deve também estar em nós? Nós vimos que a carta de Paulo aos Filipenses, ela nos revela, vai desvendar a nós exatamente esse assunto. O sentimento, o pensamento, a mente, a atitude que estava em Cristo e que deve estar em nós. No estudo de hoje, nós vamos ver, então, alguns aspectos desse sentimento de Cristo. Mas antes, é preciso a gente prestar atenção a alguns detalhes sobre essa carta de Filipenses. Irmãos, Deus usa nessa carta 4 instrumentos para demonstrar esse sentimento de Cristo. O primeiro é a própria vida do próprio Senhor Jesus. Sem o Senhor, sem a vida, o instrumento da vida do Senhor, não há como a gente entender o sentimento que havia nele. Então, o primeiro instrumento que Deus usa nessa carta é o próprio Senhor Jesus. O outro instrumento é a vida do apóstolo Paulo, quem está escrevendo essa carta. E também a vida de Timóteo e a vida de um outro indivíduo aí chamado Epafrodito, que era também um companheiro de Paulo. Desses 4 personagens, desses 4 instrumentos, 3 deles, Paulo, Timóteo e Epafrodito, eles estão ainda o quê? Sendo trabalhados pelo Senhor. O Senhor ainda trabalhava na vida de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito. Ou seja, a boa obra de Deus na vida deles ainda estava sendo completado. Mas Deus usa a vida desses homens. Por quê? Porque em alguns aspectos na sua vida, esse sentimento de Cristo já se manifestava de maneira plena. Então eles eram um instrumento na mão de Deus. Então o primeiro detalhe é isso, saber que Deus vai usar esses 4 indivíduos, essas 4 vidas, para demonstrar o sentimento de Cristo. Segundo detalhe, quando a gente fala sobre esse pensamento, esse sentimento de Cristo, falar sobre isso, irmãos, é falar exatamente sobre a boa obra de Deus em nós. Quando nós falamos sobre o sentimento, tende em vós este sentimento, nós, ao mesmo tempo, falamos da boa obra de Deus sendo completada
em nossas vidas. Quando Paulo fala e olha para a igreja de Filipos, ele diz assim, olha só, Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Observe, Paulo enxerga, e está certo de que Deus havia começado uma boa obra na igreja de Filipos. Quando ele olha para a igreja, o que ele vê? Deus realizando uma boa obra. Agora, olha só, essa boa obra ainda haveria de ser o quê? Completada. Até quando? Até o dia de Cristo Jesus. Esse aqui é um ponto muito importante dentro da mensagem da carta, dentro desse assunto que nós estamos falando. Irmãos, é fundamental perceber que estamos falando de uma obra a ser completada. Uma obra em processo, uma obra sendo executada. Sabe por quê? Porque quando falamos de pensamento cristão, quando a gente fala de uma obra de Deus, a gente fala sobre uma obra em desenvolvimento. A gente fala sobre uma obra em progresso. Deus está usando 4 instrumentos para demonstrar à igreja de Filipos o pensamento, o sentimento que houve em Cristo. Mas quando a gente olha para o outro lado, para a igreja que recebe essa mensagem, a gente entende que Deus está trabalhando na igreja. E essa obra há de ser completada. É uma obra em desenvolvimento. É uma obra em progresso. Mesmo, irmão, que já alguns dos irmãos ali da igreja, mesmo que esses instrumentos já demonstram em si vários aspectos desse sentimento de Cristo, ainda assim é uma obra a ser completada. Por quê? Porque ele diz aí, boa obra até o dia de Cristo Jesus. Até quando essa obra vai estar sendo executada, vai estar sendo processada na vida da igreja? Até o dia de Cristo. Pode ser que haja já vários irmãos onde esse sentimento já se demonstra em plenitude, mas ainda assim há uma obra a ser completada, e essa obra é boa e é Deus quem está executando. Olha só, vamos ver alguns textos para a gente ver isso bem claro. Filipenses 1:25 diz assim: e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Observe, Paulo aqui cita o quê? O progresso dos irmãos de Filipos. Olha só, o que estava acontecendo ali, Isso é muito importante, irmão. Embora lá os irmãos de Filipos, como a gente já viu no primeiro estudo, irmão, já fossem cooperadores no Evangelho, está no capítulo 1, nos primeiros versos. Embora eles já fossem participantes da graça, embora eles já dessem frutos, como a gente vê no início da carta, irmãos, ainda assim os irmãos estavam em progresso. Os irmãos ainda estavam no sentido crescente. Ou seja, a igreja de Filipos ainda estava sendo trabalhada por Deus, para que a fé, para que o gozo no Senhor crescesse na vida dos irmãos. Outro texto, olha só, Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha só, agora o texto fala sobre desenvolvimento da salvação na vida dos irmãos. Irmãos, Deus estava trabalhando na igreja para que houvesse progresso da fé e para que houvesse também o quê? Desenvolvimento da salvação. A salvação tem que ser o quê? Desenvolvida na igreja, na vida dos irmãos. A palavra para a igreja é exatamente essa: desenvolvei a vossa salvação. Aqui em outro imperativo,
tende em vós o mesmo sentimento, e aí desenvolvei a vossa salvação. Essas coisas estão ligadas. Agora olha só um detalhe aqui no texto. Segundo a palavra de Deus, este é o querer, irmãos, e também o realizar de Deus na vida da igreja. A gente precisa ter consciência disso, né? Esse progresso, esse desenvolvimento da salvação é a boa obra de Deus em nós, na igreja, que Ele quer fazer, que é o querer dEle, e também o que, irmãos? O realizar. O que é esse querer que aparece aí no verso 13? Né? Desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem flutua em vós tanto o querer como o realizar. Que querer é esse, irmãos? O desenvolvimento da salvação, a boa obra, o progresso da fé, o sentimento de Cristo sendo formado, crescendo, amadurecendo, irmãos, na igreja, na vida dos irmãos. Esse é o querer de Deus e também o realizar. Dele é o querer e o realizar com respeito à obra de Deus em nós, com a sua obra em nós. Nós, nesse processo, irmãos, nesse processo todo de desenvolvimento da salvação, de progresso da fé, nós aparecemos nessa história somente como participantes da graça, conforme aí no verso 7 do capítulo 1. Nós somos simplesmente, dentro desse processo todo, o que, irmãos? Participantes. Mas o querer é de Deus, assim também como o efetuar. Quem realizava a boa obra? Quem completava a boa obra? Quem? Deus. Esse é o querer de Deus, irmãos. E aí também o efetuar, o realizar. Bom, vamos ver só mais um texto aqui para esclarecer esse contexto da carta de Filipenses. Olha que interessante. Filipenses 3:12, agora diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, veja só, mesmo Paulo, né, um dos 4 instrumentos sendo usado por Deus ali para demonstrar o sentimento de Cristo, mesmo um desses instrumentos, mesmo Paulo, né, demonstra que esse progresso, que esse desenvolvimento também estava sendo executado na sua vida, né? Sobre si mesmo, ele está declarando aqui, não que eu, olha só, tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo. Mesmo Paulo, um instrumento, né, para chamar a atenção da igreja, para ensinar a igreja, para demonstrar à igreja o sentimento de Cristo, mesmo um dos instrumentos demonstra em si que ele está em progresso, que ele está em desenvolvimento. Percebe então, irmãos? Esses detalhes são fundamentais antes de qualquer coisa, antes de a gente entrar, mergulhar nesse assunto, né? Quando a gente fala sobre sentimento de Cristo, irmãos, a gente fala sobre uma boa obra, que é o querer e também o realizar de Deus em nossas vidas. Essa boa obra, Deus quer e Ele realiza em nossas vidas. E falamos sobre uma boa obra que estará em desenvolvimento, em progresso, até quando? Até o dia de Cristo. Qual é esse dia de Cristo, irmãos? Para a igreja de Filipos, qual foi o dia de Cristo? Quando os irmãos morreram, né? Pode ser que esse dia para nós seja o dia do encontro, do arrebatamento. Mas qual é o dia de Cristo aqui dentro do contexto? O dia que você encontrar com Ele, seja na morte, ou seja numa experiência gloriosa como o arrebatamento. Então, irmãos, nós falamos de algo em desenvolvimento, de uma obra em desenvolvimento, mesmo já em irmãos maduros, desenvolvidos, né, em muitos aspectos dentro da vida cristã. Isso é muito importante para a gente começar a falar sobre esses assuntos. Amém? Então vamos lá. Dito isto, vamos ver agora alguns aspectos desse sentimento de Cristo. Filipenses 1,
verso 12 ao verso 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Bom, nesses versos, a gente pode perceber que Paulo falava à igreja de Filipos sobre algumas coisas, e é exatamente esse termo que ele usa, algumas coisas que aconteceram ou estavam acontecendo na vida do apóstolo Paulo. E também as consequências dessas coisas que estavam acontecendo. Que coisas são essas? Paulo estava preso em cadeias, em algemas, por conta de Cristo e do Evangelho. Olha só, ele diz aí no verso 12 e 13: quero ainda, irmãos, cientificar-vos, fazer conhecido de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo, por conta da sua conversão a Cristo, por conta da sua vida ministerial, do seu chamado, da sua vida após o conhecimento de Cristo, foi levado o quê, irmãos? À prisão. A gente vê o relato disso aonde? Em Atos. A partir do capítulo 26, essa história começa. Quando ele é preso em Jerusalém, e aí ele passa por todo aquele processo de vários julgamentos, até ser levado então até Roma. E a gente vê o contexto dessa carta, quando Paulo escreve, irmãos, Filipenses, ele está exatamente dentro desse contexto, preso, e preso em Roma. Por que a gente sabe disso? Porque ele cita aí até os pretorianos, a guarda pretoriana. Quem era a guarda pretoriana? Era a guarda real de César. Então ele estava preso em cadeias, em algemas, são termos que ele usa aí dentro do texto, em Roma, por conta do quê? Da sua vida com Cristo, da sua conversão em Cristo. Irmãos, ele cita aí, as minhas cadeias em Cristo. Irmãos, isso é parte da carreira que nos está proposta. Ele ainda fala contribuindo para o progresso do Evangelho. É. A prisão dele tem contribuído. Que aí está o assunto que a gente vai tratar agora, exatamente, que é quando ele fala sobre o sentimento. Mas olha só que interessante, como que a vida cristã, é diferente de muitas vezes do que a gente imagina, A gente cria, às vezes, na nossa mente uma perspectiva que não corresponde com a verdade. A gente vê aqui, muitas vezes o Evangelho e a nossa conversão em Cristo nos leva para lugares ou situações que a gente não espera, que a gente não quer, que a gente não deseja. Paulo está o quê? Preso. Em cadeias, em algemas. Creio que teremos oportunidades ainda nesses estudos para falar melhor sobre isso, mas é um contexto, é uma situação real, e que muitas vezes acontece conosco também. Podem não ser prisões, mas adversidades, aflições, por conta do Evangelho, por conta da nossa vida com Cristo. Bom, mas veja só, observe, na ótica de Paulo, como a Jana já citou, que interessante, na ótica de Paulo, quais eram as consequências dessas coisas que Paulo estava enfrentando por causa de Cristo? Quais foram as consequências? Irmãos, aos olhos de Paulo, as coisas que estavam acontecendo contribuíam para o progresso do Evangelho. Por quê? Por quê? Porque por causa das suas cadeias, ele diz aí, o testemunho de Paulo e o Evangelho se tornou conhecido por muitos, e aí ele cita aí até a guarda pretoriana, e muitos irmãos foram o quê? Estimulados no Senhor, e ousavam falar com mais desassombro a palavra de Deus. As cadeias de Paulo, as suas tribulações, as suas algemas,
permitiu que muitos em Roma, e principalmente alguns ali, inclusive da guarda real, ficassem conhecendo o Evangelho, conhecessem o testemunho de Paulo, e muitos já irmãos em Cristo, fossem o quê? Estimulados na fé. E passassem a falar e a pregar o Evangelho com desassombro. Sabe o que significa isso? Sem medo. Por que o medo aparece nessa história? Porque ele está preso aonde? Em Roma. E a gente sabe pela história que os primeiros cristãos, os primeiros convertidos, né, dentro desse cenário em Roma, muitos deles pagaram com o quê? Com a vida, né? Morreram. O próprio apóstolo Paulo foi oferecido, como ele diz, como libação. E mortes cruéis. Mortes cruéis. Eram lançados nas arenas, eram comidos por leões, para fazer as outras pessoas se divertirem. Bom, irmãos, pergunto para vocês, o que esse testemunho de Paulo aqui nos demonstra e pode nos ensinar sobre o sentimento de Cristo? Essa é a pergunta. Paulo está sendo usado aqui por Deus para demonstrar o sentimento de Cristo. Ele está demonstrando com o seu testemunho, com as suas experiências particulares, com as coisas, como ele mesmo diz, que aconteciam, estavam acontecendo com ele. Irmãos, eis aqui um sentimento, um pensamento, uma atitude, uma disposição puramente cristã. Puramente cristã. Paulo aqui demonstra que, embora, irmãos, estivesse passando por aflições e tribulações, embora estivesse preso em cadeias, em algemas, como ele declara aí, embora enfrentasse tudo isso na sua vida, irmãos, embora vivendo essas coisas, ainda assim enxergava algo bom. Ainda assim enxergava algo construtivo, algum propósito em Deus nessa história, na sua vida. Irmãos, Paulo via que suas cadeias traziam progresso para o Evangelho. Muitos eram estimulados, muitos foram abençoados, muitos conheceram o Evangelho, irmãos, por causa das suas cadeias, das suas algemas. Irmãos, aqui um sentimento cristão, um sentimento de Cristo. Sobre isso, o mesmo Paulo anotou assim em Romanos. Olha lá, aos Romanos, Paulo disse assim, no capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, irmãos, aqui nesse ponto a gente precisa ter consciência de uma coisa, que é a grande questão aqui. Esse sentimento pode parecer comum ou natural a muitos de nós, mas ele não é natural. Irmãos, esse pensamento não é algo natural, pertinente ao homem. Isso é fruto da boa obra de Deus em nós. Isso é fruto de uma mente já renovada em Cristo. Isso é fruto da mente, do próprio sentimento de Cristo em nós. Irmãos, não pensamos assim naturalmente. Não enxergamos, não vemos assim naturalmente. Quantos aqui já passaram por lutas? Quantos enfrentaram lutas e adversidades e nelas não via nada de bom? Quantos? Quantos na luta, na adversidade, passando por elas, não viam, não enxergavam nada de bom? Eu. Irmãos, sem a mente de Cristo sendo formada em nós, sem o sentimento do Senhor já em nós, não vemos, não enxergamos as lutas, as adversidades cooperando, contribuindo em nada. O texto fala, de assombro. Então está falando dos irmãos que estavam assombrados. O testemunho diz assombrou. Então que o normal é você ter esse medo. Exatamente.
é praticamente impossível, naturalmente, você enxergar as lutas e as adversidades como coisas que cooperam para o bem. Ninguém. E a gente vai ver que ele demonstra que ele tinha expectativas, inclusive, de libertação. Mas, irmãos, isso é muito cristão. Isso é boa obra de Deus em nós. Passar pelas lutas, pelas adversidades que passamos. E aqui é um texto muito interessante, né? Porque o Evangelho não nos tira das tribulações, né? Não nos poupa das tribulações. Nós passamos pelas tribulações. Mas a questão toda aqui não é se passa ou se não passa por tribulação. É como se passa pela tribulação. O que nós enxergamos, o que nós vemos, o que sentimos, o que fazemos, qual é a nossa atitude, qual é o nosso pensamento, qual é a nossa mente nas tribulações. Essa é a questão aqui, irmãos. Né? Sem a mente de Cristo, irmãos, a gente só vê destruição e desespero nas tribulações, não é assim? Sem o sentimento de Cristo em nós, irmãos, a tribulação se limita à tribulação. Irmãos, Deus precisa trabalhar em nós, é a boa obra dele em nós, que nos permite nas lutas, nas adversidades, enxergar além dos problemas, além das dores, além do desespero, além da destruição. Somente em Cristo e Cristo, seus sentimentos sendo desenvolvidos em nós, é que isso é uma realidade nas nossas vidas. Eu falei para vocês no primeiro estudo, lembra que o texto começa falando de servos de Cristo a santos em Cristo, lembra disso, irmãos? Irmãos, toda a esfera desse assunto, ela vai trafegar, ela vai andar, ela vai caminhar dentro de Cristo. Isso não é uma realidade, nunca foi, jamais vai ser, jamais será, nunca será, fora dessa experiência em Cristo. É a mente de Cristo, é o sentimento em progresso, em desenvolvimento de Cristo em nós. É a boa obra sendo completada de Deus em nós. Vocês percebem isso? Conseguem entender isso? Então esse é o primeiro aspecto, irmãos. Vamos continuar, ainda temos mais. Vamos agora para Filipenses capítulo 1, verso 15 ao verso 18. Paulo vai continuar. Ele diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Veja que interessante. Paulo agora cita uma outra situação, irmãos, aflitiva na sua vida, além das cadeias da prisão que ele estava experimentando. Olha que interessante. No verso 15 ao 17 ele diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Aí olha só, no verso 17: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Irmãos, aqui Paulo relata que além das cadeias e das prisões que ele estava enfrentando e estava afligindo a sua vida, algumas pessoas movidas por inveja, porfia, sabe o que é porfia? Disputa, por disputa, movidos por inveja, por porfia e discórdia, também discórdia, esses pregavam a Cristo insinceramente, ou seja, sem verdade, sem sinceridade, e faziam isso, olha só, julgando
suscitar tribulações às cadeias de Paulo, ou seja, a vida de Paulo lá preso em cadeias. Irmãos, olha que interessante. Paulo estava preso, Paulo estava na cadeia, em algemas, e se não bastasse isso, ainda alguns, provavelmente lá infiltrados dentro da igreja de Filipos, alguns se levantaram em nome de Cristo, pregando a Cristo, mas movidos de inveja, de disputa, para causar mais tribulações a Paulo. Para pensar nisso, irmãos. Paulo já preso, né? Já passando por sofrimentos, por aflições, e ainda alguns querendo que ele sofresse mais ainda, e dentro da igreja. Já parou para pensar nisso? Que terrível, né? Pessoas que agem em nome de Cristo, mas na verdade são movidas por sentimentos perversos e carnais, né? Bom, irmãos, o que a palavra quer nos ensinar aqui? Há algo maravilhoso aqui na experiência de Paulo sobre isso. Veja só, ele diz assim, verso 17 e 18: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações nas minhas cadeias. Agora olha o verso 18: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Irmãos, presta atenção, Paulo faz aqui uma pergunta. E essa pergunta devia ecoar na nossa vida, sabe? Nós deveríamos prestar atenção a ela com muita sinceridade. Paulo pergunta aí no verso 18: todavia, que importa? Irmãos, o que importa? O que importa? O que é mais importante? Eis aqui algo extraordinário, irmão. Olha para esse texto e até me emociona, porque eu acho extraordinário. E é muito cristão, legítimo, puro. Irmãos, falamos aqui do sentimento de Cristo na vida do apóstolo Paulo. Um sentimento que houve em Cristo e que deve também estar em nós. Vamos entender, Paulo diz, né? Ele declara aqui, dando testemunho, que algumas coisas estavam acontecendo na sua vida. Paulo estava enfrentando aflições incríveis. Paulo estava preso, irmãos, por causa do evangelho, não como um criminoso, né? Mas por causa de pregar, de se converter a Deus. Paulo está preso em cadeias, em algemas. Além disso, se não fosse só isso, né? Se não bastasse, alguns personagens aparecem ainda querendo fazer com que Paulo sofresse mais, querendo causar tribulação à vida de Paulo já preso, irmãos. Bom, olha só, irmãos, algumas pessoas maltratavam, né? Por inveja, por disputa, por discórdia, ali querendo causar, suscitar tribulação à vida de Paulo. Mas então veja, sabe o que mesmo nesse contexto, mesmo nesse cenário, mesmo nessa situação, mais importava para Paulo? O que importava para Paulo, mesmo assim, era que Cristo e o Evangelho fossem pregados. Verso 18: todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, com isto também me regozijo, sempre me regozijarei. Irmãos, essa atitude de Paulo demonstra algo extraordinário. Isso demonstra que para Paulo, Cristo era o que realmente importava. Mesmo em uma situação adversa como a que ele estava vivendo, cadeias, algemas, disputas, inveja, né, discórdias, mesmo dentro de um cenário tão difícil, irmão, mesmo vivenciando tudo isso, Paulo se importava mais com algo que o relacionava a Cristo.
Paulo se importava com Cristo, com a pregação do Evangelho. Irmãos, acima do seu bem-estar, essa atitude demonstra que acima do seu bem-estar, acima das respostas para os próprios anseios e aflições que Paulo estava passando, acima de si mesmo, né? Acima de tudo isso que ele estava vivendo, o que realmente importava era Cristo. O que importa? É a pergunta dele. E ele faz essa pergunta para quem, irmãos? Sabe para quem ele faz essa pergunta? Para a igreja, para os santos, para os servos de Cristo. Que importa? O que importa? Irmãos, Paulo vivia incumbido de defender o Evangelho, de agradar a Deus, muito mais do que agradar a si mesmo. É por isso que ele pergunta: que importa, uma vez que Cristo está sendo pregado? Estou preso, tem alguns aí perversos nessa história toda, o que importa? Cristo está sendo pregado, o Evangelho está crescendo, há progresso no Evangelho, muitos guardas estão conhecendo o Evangelho, muitos romanos, muitos irmãos estão sendo estimulados na fé, estão pregando, falando sem medo. O que importa? Irmãos, nas horas de mais aperto, nas horas das nossas adversidades, o que importa para nós? O que realmente importa? É nessas horas que nós vamos ver com clareza o que importa. É nessa hora que a gente fica sabendo, em verdade, o que importa. Sabe qual que é o nosso problema? Ainda, muitas vezes, os nossos problemas, meu, seu, é que, irmãos, ainda para nós, em muitos momentos, ainda nos importa muitas e muitas coisas. Quando a gente ainda faz uma relação com a vontade de Deus, nossa, a gente até se perde nessa história. A gente nem sabe onde ela está. Eu queria saber da vontade de Deus, não sei. Irmãos, nosso problema é que em nossas vidas ainda o nosso bem-estar, os nossos interesses, os nossos anseios ainda falam muito, muito alto. Nos importa muito. Que o Senhor tenha misericórdia, né, de nós, e que esse sentimento seja de fato realizado, efetuado em nós, irmãos. O querer de Deus seja efetuado, seja realizado em nossas vidas. Irmãos, ter esse sentimento de que mais importa a Cristo do que nosso bem-estar, nossa reputação, nosso orgulho. Paulo estava sofrendo lá, né? Injustamente. Ainda tinham outros lá, invejosos, fazendo um monte de coisa. Irmãos, ter esse sentimento de que importa a Cristo é definitivamente o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, irmãos. Cristo foi o que melhor demonstrou esse sentimento. Ninguém melhor do que Cristo demonstrou isso em si mesmo. Na hora da sua maior aflição, Jesus declarou assim, irmãos, olha só, Marcos 14, 26. E dizia Jesus: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. O que importava para Jesus? O que mais importava para Jesus, ali na hora da sua maior aflição, na hora da sua maior luta, quando ele suportou, como a gente viu há pouco, a cruz? Não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Irmãos, o que a gente está vendo aqui na vida de Paulo é o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe por que a igreja primitiva foi chamada em um primeiro momento de cristã?
Porque esse sentimento de que importava Cristo acima de si próprio era tão forte, era tão evidente na igreja primitiva, irmãos, que o viver de muitos irmãos, ele se resumia literalmente em Cristo. Essa era a marca, esse era o sentimento, essa era a atitude que permeava toda a igreja primitiva naquela época. Então, quando as pessoas olhavam para os irmãos, o que eles viam, irmãos? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, eles se identificaram com Cristo e eles foram chamados cristãos. Irmãos, esse texto aqui nos leva à conclusão e o último ponto desse estudo. Filipenses 1, 19 a 21. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como nós vimos, Paulo, quando escreve essa carta aos Filipenses, ele se encontra preso, em cadeias, em algemas, enfrentando diversas aflições. Não só as aflições da prisão, mas muitas outras aflições. Então, olha só, a respeito disso, Paulo tinha expectativas e esperanças, evidente. Olha só no verso 19 e 20. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e provisão do Espírito Santo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança. Depois ele continua. Irmãos, a gente pode olhar para esse texto e para esse sentimento de Cristo na vida dos irmãos, e a gente pode se enganar, pensando que esses irmãos não sentiam as dores e as aflições que eles estavam passando, ou que eles não tivessem nenhuma expectativa sobre essas aflições. Não, irmãos, olha aqui, Paulo é claro, ele deixa claro aqui, né? Havia nele expectativa ardente, esperança. Para quê, irmãos? A respeito do quê? Quanto à sua libertação, quanto à provisão do Espírito, contra as súplicas dos irmãos que o traria à libertação. Irmãos, Paulo tinha esperança, Paulo tinha expectativa. Mas observe, embora ele tivesse a expectativa e esperança, né, ele mesmo declara, o que Paulo de fato estava certo, irmãos, é que sua vida glorificaria a Cristo. Ou seja, que Cristo seria engrandecido em seu viver, quer pela vida ou pela morte. Verso 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Irmãos, o que nós temos aqui? Aqui temos simplesmente mais uma demonstração do que acabamos de ver, de que Cristo realmente importava mais do que qualquer outro interesse ou anseio da vida de Paulo. Paulo, como homem, tinha expectativas e esperanças, como qualquer um de nós, nas aflições, nas adversidades. Não é que ele não tinha, ele tinha. Ele declara aí. Mas, entretanto, embora tivesse as expectativas, embora tivesse essas esperanças, o que realmente ele estava certo é que Cristo seria glorificado em seu viver. Ou seja, o que realmente importava para ele era que Cristo seria glorificado na sua vida. Irmãos, temos que ter consciência aqui de algo. Sabe por que isso era uma verdade na vida de Paulo? Sabe por que o que realmente importava para Paulo era Cristo sendo pregado, sendo glorificado na sua vida? Sabe por quê? Sabe por que tudo isso estava acima das suas expectativas, das suas esperanças, dos seus anseios, de si mesmo? Por quê, irmãos? A resposta vem no verso 21. Ele declara,
Porquanto, para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Irmãos, aqui provavelmente o centro da mensagem do pensamento cristão, do Evangelho. Está o centro do querer de Deus, do realizar de Deus, da boa obra de Deus. Paulo, como muitos irmãos ali na igreja primitiva declaravam. Paulo está aqui vendo, né? A gente pode perceber, eles declaram, mas não só declaravam, eles viviam isso, né? Está vendo aqui que eles viviam, não só declaravam. Para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Nós temos costume de tomar essas palavras rapidamente, fazê-las como um hino e um ditado para as nossas vidas, não é verdade? A gente tem costume de pegar esses textos e falar, olha, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Irmão, será que de fato é em verdade isso? Isso é uma verdade, nossa? Será? Será que o viver é Cristo? E o morrer é lucro? Será que isso de fato é uma verdade em nossas vidas? Sabe por que o que importava para Paulo era Cristo? Porque para ele o viver era Cristo. A vida era Cristo. Olha que interessante, ele diz assim, para mim o viver é Cristo. Por que ele fala assim para a igreja? Ele não sabe deles. Ele está falando da vida. Para mim, o viver é Cristo, irmãos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Não posso falar pelo outro, né? A gente não pode falar pelo outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Para mim, o viver é Cristo. A gente vive um tempo tão difícil, hoje, nessa época, né? O Evangelho é tão misturado com tantas coisas, tem roubado essa mensagem, tem tirado esse foco, esse querer de Deus, né? Diante dos nossos olhos. A gente não vê mais isso, a gente não enxerga. Não é muito difícil. Para mim, o viver é Cristo. A gente vai ter oportunidade, não hoje, mas depois, você vai ver que mais para o final da carta, Paulo faz um contraponto com isso. Ele cita alguns que ele chama de inimigo da cruz, que vivem só para si mesmos, só se preocupam com suas coisas, com as coisas terrenas. Irmãos, o testemunho de Paulo é, para mim, o viver é Cristo. Por isso que ele pergunta, o que importa? O que importa? O que importa? Para mim, o viver é Cristo. Bom, a questão aqui, irmãos, é a seguinte. Falamos aqui de uma boa obra de Deus em nós, tá? Não fique... Falamos da boa obra de Deus em nós, né? E só viveremos isso como uma verdade em nossas vidas quando nós permitirmos, irmãos, que Deus de fato faça com que o mesmo sentimento que houve também em Cristo esteja também aonde? Em nós. Não nas palavras de um livro, mas em nós. Quando Deus em Cristo, mediante Cristo, formar em nós esse sentimento que Cristo realmente é o nosso viver, certamente isso será uma verdade. Certamente agora falamos de algo que Deus trabalha e deve estar em progresso e em desenvolvimento nas nossas vidas. Isso é o normal. Deus estava trabalhando com a igreja. A boa obra haveria de ser completada. Os irmãos estavam no progresso da fé, no desenvolvimento da salvação. Irmãos, esse é o normal. Mas qual que é o foco? Qual que é o objetivo? Qual que é o alvo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também
em Cristo Jesus. Isso precisa desenvolver na nossa vida, isso precisa progredir na nossa vida, não por força ou poder, mas pelo próprio Senhor, nos convencendo, nos renovando, nos santificando, nos preparando para si mesmo. Para mim não há dúvidas, esse é o querer do Senhor para nós. Sabe por que eu sei que isso é o querer de Deus para nós? Porque sei que desta forma Cristo é glorificado em nossas vidas. Quando o mesmo sentimento que houve em Cristo está em nós, Cristo é glorificado. Há glórias e louvores a Deus. Que o Senhor nos ajude e derrame da sua graça sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor sobre nós revelada nessa noite. Nós te agradecemos por esse sentimento, por esse pensamento que tem nos sido transmitido. Reconhecemos a nossa total carência e dependência do teu trabalho nas nossas vidas. Sabemos que isso é uma verdade, passará a ser uma verdade em nós, se o Senhor executar em nós. Somente por meio de ti, por meio de Cristo, por meio da tua ação, por meio do teu trabalhar, por meio da tua boa obra, essa palavra pode ser uma verdade em nós. Pedimos que assim seja, Senhor, em nome de Jesus. Que o mesmo sentimento que houve em Cristo seja também o nosso, para o louvor, para a glória do teu nome. Senhor, tenha misericórdia, tenha compaixão das nossas vidas. E nos ensina, Senhor, o teu querer, a tua vontade, mais e mais, para o louvor e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus.